Olá! Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem interessantes do livro A Máquina do Caos, do Max Fischer. A ideia é tentar entender melhor como essas plataformas que a gente usa todo dia, tipo Facebook, YouTube, Twitter, como é que elas funcionam por dentro, sabe? E qual o impacto disso tudo na nossa vida, na sociedade. Exato. É uma discussão super necessária, né? A gente vai olhar para as engrenagens mesmo por trás das curtidas, dos compartilhamentos, dos feeds que a gente consome. E tentar conectar o design disso tudo com os efeitos que a gente vê por aí. Desde a nossa cabeça até, sei lá, eventos globais. Para começar, o livro traz um ponto interessante. O Facebook, por exemplo, ele nasceu com aquela ideia de conectar pessoas, né? Uma coisa bem idealista, talvez. Só que o modelo de negócio, bem rápido, mudou. O foco virou manter a nossa atenção ali, grudada na tela o máximo de tempo possível. Parece que um momento chave foi quando surgiu o feed de notícias, lá por 2006. Sim, o feed foi um divisor de águas. Dizem no livro que foi quase um acidente, mas descobriram o poder daquilo. O engajamento, explodiu. E o valor da empresa também, né? E em 2007 já falavam nos 15 bilhões de dólares. É muita coisa. E a forma como eles prendem a gente, o livro compara direto com máquina caça-níquel. Caça-níquel? Como assim? O autor cita o Nir Eyal, um cara que estuda a formação de hábitos. Ele fala de condicionamento pavloviano e, principalmente, do tal reforço intermitente variável. Reforço intermitente variável. É aquela coisa do jogo de azar, né? A recompensa pode vir, mas você nunca sabe quando exatamente. Isso que vicia. Exatamente essa lógica. A imprevisibilidade, sabe? Você não sabe quando vai ver a próxima curtida, o próximo retweet, aquela resposta legal. E isso faz a gente voltar o tempo todo para checar. É um ciclo. O livro até faz uma comparação bem forte, psicológica mesmo. Compara com ciclos de relacionamento abusivo, onde a pessoa fica buscando validação sem parar, de forma compulsiva. É pesado pensar nisso. Nossa, é forte mesmo. E falando em validação, aí entra o botão curtir, né? Que surgiu em 2009 no Facebook pela equipe da Leah Pearlman. E o argumento do livro é que não foi só um gostei, foi muito mais fundo. Mexeu com uma necessidade básica nossa, humana, de aprovação social. Os psicólogos chamam isso de sociômetro. É isso. Isso, sociômetro. Pensa nele como um termômetro que a gente tem dentro da cabeça, medindo o nosso status social, nossa aceitação no grupo. Para os nossos ancestrais, isso era questão de sobrevivência, né? Viver em grupo pequeno, tipo as 150 pessoas do número de Dunbar, saber seu lugar era fundamental. Entendi. E as curtidas, então, seriam tipo um choquezinho nesse termômetro. É uma validação rápida. É uma ótima forma de colocar. Elas dão essa validação na hora, e numa escala que nunca existiu antes. Pensa bem, quando na vida real você recebe aplauso de dezenas, centenas de pessoas ao mesmo tempo. Na internet isso pode acontecer numa manhã qualquer, e o fato de ser um número, de você ver aquele número subindo, o livro chama isso de um hack psicológico muito, muito eficaz. Faz sentido. O livro cita também o BJ Fogg, né? Dizendo que até o LinkedIn usou algo parecido para explorar nosso medo de parecer medíocre. Exato. E olha que interessante, anos depois, o próprio Jack Dorsey, lá do Twitter, questionou essa ideia de ter um número atrelado ao botão de curtir. Talvez tenha percebido o poder disso. E a própria Leah Pearlman, que ajudou a criar o botão, sentiu o outro lado da moeda. Ela saiu do Facebook, foi fazer quadrinhos e dependia da plataforma para divulgar. Aí o livro conta que lá por 2015 o algoritmo mudou, o alcance dela despencou. E a sensação que ela descreveu foi como se não conseguisse respirar direito, não estava absorvendo todo o oxigênio que preciso. Caramba! Mesmo sabendo que era o algoritmo, a sensação era: as pessoas não gostam, eu não sou boa. Ela até admitiu comprar anúncio só para ter atenção de volta. É impressionante o efeito, né? Nossa, ilustra perfeitamente o poder desse negócio. Quem controla essas descargas no nosso sociômetro, digamos assim, tem uma influência gigante no nosso comportamento, na nossa emoção. Bom, vamos mudar um pouco o foco agora.
O livro fala de uma desconexão entre o que as empresas dizem e o que as plataformas realmente fazem. Tem relatos de executivos do Facebook falando algo como: não tem nada de novo nas ofensas online, que é só o poder de amplificação das redes. Mas o autor critica isso, né? Critica forte, porque essa visão ignora como o design, como os algoritmos ativamente moldam o que a gente vê, a nossa experiência ali dentro. Não é só um megafone neutro. A analogia que o autor usa é ótima, né? É como se o dono de uma fábrica de cigarro dissesse que não entende por que reclamam da saúde. Afinal, eles só vendem pequenas caixas de papelão. Desvia totalmente o foco da responsabilidade do produto em si. Boa analogia. E essa modelagem do algoritmo focada em maximizar o engajamento, o tempo que a gente passa ali, ela acaba, talvez, sem querer, dando mais palco para conteúdo extremo, divisivo. É isso? É o que a análise sugere, sim. Tem o caso da Renée DiResta, uma pesquisadora que entrou nos grupos anti-vacina no Facebook para estudar o que aconteceu. A própria ferramenta de recomendação do Facebook começou a empurrar para ela, sem parar, mais conteúdo parecido. E não só isso, mas teoria da conspiração que não tinha nada a ver, tipo chemtrails, terra plana. Nossa. Só porque ela entrou num grupo. Pois é. Levanta uma questão super importante. Será que a própria métrica de engajamento por natureza favorece o que choca, o que inflama, o que polariza? Porque esse tipo de conteúdo gera mais reação, né? Mais clique, mais comentário. E não é só Facebook. O livro cita o Guilherme Chaslot, que trabalhou no YouTube. Ele tentou criar uns algoritmos diferentes, focados mais no interesse real do usuário, não em explorar os impulsos. E aí ele foi demitido. Parece que bateu de frente com a lógica principal da plataforma, que era maximizar o tempo de visualização a qualquer custo. Mostra uma tensão clara ali. Isso leva para a ideia da algoritmificação, né? Essa dependência de sistemas que são quase caixas pretas. O livro até cita um especialista do Google dizendo que, muitas vezes, ninguém sabe direito como eles funcionam nos detalhes. Exato. E com isso o algoritmo vira um novo gatekeeper, o porteiro, digamos assim, quem decide o que aparece pra gente. Antes talvez fossem editores de jornal, chefes de redação. Agora são esses sistemas automáticos. Só que a otimização deles é para engajamento, não é para a qualidade da informação, para a relevância social, para a verdade. Precisamente. Olha o exemplo do Upworthy que o livro traz. Era um site que queria espalhar notícia boa, conteúdo positivo. Mas para conseguir sobreviver no Facebook, eles tiveram que começar a produzir o que o autor chama de junk food informacional. Coisa que apela para a identidade, gera clique fácil. Entendi, para agradar o algoritmo. Exato. E mesmo assim, quando o Facebook mudou o algoritmo de novo, o tráfego deles caiu horrores. Mostra como todo mundo fica refém dessas mudanças. E tem o caso bizarro do bot Tay da Microsoft, né? Ah, sim. Lançaram no Twitter para aprender com as pessoas. Em menos de 24 horas, o bot virou neonazista, misógino, aprendeu o pior do que estava ali. Um espelho assustador e muito rápido. É. E essa capacidade dos algoritmos de promover coisas, mesmo que sejam teorias malucas como o Pizzagate ou o QAnon, acontece só porque gera clique. Basicamente, sim. Se gera engajamento, cliques, compartilhamentos, comentários, o algoritmo tende a mostrar mais. Ele não tem o filtro de verdade ou bom senso. O objetivo dele é manter a pessoa ali, na plataforma. É a lógica do sistema. E essa lógica não fica só na tela, né? O livro conecta isso com problemas bem reais, violência mesmo. Fala da Índia, lá em 2012, com boatos online gerando confusão na rua. Mas o caso de Mianmar parece ser o mais extremo. Mianmar é trágico. É um caso de estudo terrível. Imagina um país inteiro se conectar à internet de uma vez e a porta de entrada para a maioria ser o Facebook. Como assim, a porta de entrada? Por causa de acordos com operadoras, o tal Zero Rating, usar o Facebook não gastava o plano de dados. Então, para muita gente, o Facebook era a internet. Não conheciam outra coisa. E o que aconteceu nesse ambiente? Simplesmente explodiu ali. O livro detalha posts de um monge extremista, o Iratu, incitando violência direta, e esses posts viralizando muito. Pesquisadores, ativistas locais tentaram avisar o Facebook muitas vezes,
mas as respostas foram lentas e ineficazes. Parece que faltou gente que entendesse a língua, o contexto. E isso levou à violência de 2017. Sim, culminou na violência genocida de 2017. É uma conexão muito direta e muito grave. O livro até contrasta isso com falas da época, tipo do Adam Mosseri, que era executivo do Facebook, dizendo que a plataforma trazia um grande bem para o país. Nossa, que contraste brutal com a realidade que você descreveu. Pois é. Organismos de direitos humanos criticaram muito a atuação ou a falta de atuação do Facebook. Myanmar mostra o risco gigantesco quando essas plataformas entram em lugares complexos sem o devido cuidado, sem moderação adequada, sem responsabilidade pelo que o sistema delas amplifica. Pesado. Mudando um pouco, mas ainda nessa linha de consequências, o livro analisa também o Gamergate, de 2014. Começou com ataques contra uma desenvolvedora, a Zoe Quinn, certo? Qual foi a faísca ali? Pelo que o livro aponta, foi uma reação de alguns grupos online que sentiram que a identidade geek masculina tradicional estava sendo ameaçada, sabe? Aí começaram ataques coordenados, muito agressivos, saindo de fóruns como o 4chan. O objetivo era claro, segundo o livro, deixar a vida dela horrível e sem conserto. E não foi só ela. Outras mulheres, como a Brianna Wu, também sofreram ameaças de morte e tiveram dados vazados, o tal do doxing. E o livro argumenta que o Gamergate foi mais que um caso isolado, tipo um ensaio para outras coisas. Exatamente. Ele é visto quase como um protótipo, um modelo para táticas de linchamento online, de guerra cultural baseada em identidade, que a gente viu se repetir depois. O autor até usa a frase "tudo é o Gamergate", para dizer que aquela dinâmica se espalhou. Ele traça uma linha direta disso para a ascensão da alt-right, aquela extrema-direita online, e até para o fenômeno do trumpismo. E as plataformas, qual o papel delas nisso tudo? O YouTube é mencionado especificamente, né? Sim, o algoritmo de recomendação do YouTube da época é muito criticado no livro. A tese é que ele criou verdadeiros caminhos para a radicalização. O livro cita relatos de usuários de fóruns neonazistas, dizendo como foram levados pelas sugestões do próprio YouTube de vídeos conservadores normais para nacionalismo branco e, no fim, para conteúdo neonazista mesmo. Um deles até agradece, ironicamente, o algoritmo Based de sugestão de vídeos do YouTube. Based é aquela gíria que usam para algo autêntico ou corajoso, mesmo que seja para coisa horrível, né? Isso. E o livro usa uma ideia do Jamie Berger, a estrutura crise-solução. As plataformas aceleram isso. Identificam um inimigo, um outro, e aí o grupo oferece uma solução radical. Os casos do Alex Jones, do QAnon, são exemplos de como as plataformas demoraram para agir contra grupos e conteúdos nocivos, mesmo com ligação com violência real, provavelmente porque gerava muito engajamento. Tem também um estudo alemão citado, bem interessante. Müller e Schwartz, eles viram uma ligação entre usar Facebook e crimes de ódio contra refugiados na Alemanha. Viram? E o mais curioso, quando o Facebook saía do ar por problemas técnicos em alguma região, os crimes de ódio diminuíam temporariamente ali. Isso sugere uma ligação causal, né? E introduzo a ideia dos superpostadores. Quem são eles? São aqueles usuários superativos que postam muito mais que a média. A pesquisa sugere que muitos são motivados por traços como narcisismo, sadismo, e eles são responsáveis por uma parte enorme do conteúdo tóxico. Lembrei do caso da Ellen Powell no Reddit. Exato. O livro cita isso. Quando ela baniu alguns subreddits super tóxicos, que tinham poucos usuários na verdade, o nível geral de discurso de ódio na plataforma inteira caiu bastante. Ou seja, talvez atacar esses focos de superpostadores tenha um efeito grande. E dentro das empresas, o livro mostra que tinha gente lá dentro percebendo os problemas. O caso do moderador Jacob. Sim, o Jacob vazou documentos porque sentia que os alertas dele e de outros sobre falhas nas regras, sobre perigos, eram ignorados. A gestão focava mais em produtividade, em quantos posts eles revisavam por hora, do que na qualidade ou no impacto real da moderação. E a René de Resta, aquela pesquisadora dos antivacinas, depois da eleição de 2016 lá nos Estados Unidos, ela tentou levar isso para o Congresso, né? Porque ela viu que era algo maior. Isso. Ela falou numa dinâmica que estava se moldando por conta do sistema.
Não eram só casos isolados, era o sistema em si que estava gerando aquilo. E tem pesquisas que reforçam isso, como as do William Brady e da Molly Crockett, que o livro também menciona. O que essas pesquisas descobriram de tão importante? Várias coisas. Primeiro, usar a linguagem moral emotiva, aquela que expressa indignação forte, apela para a moral, faz o post ter um alcance muito maior. Viraliza mais. Segundo, o feedback que a gente recebe, curtida, compartilhamento, não só reforça a gente a postar mais coisas indignadas, mas pode deixar a gente realmente mais indignado com o tempo. O sistema nos treina para indignação. Caramba! E terceiro, as plataformas criam uma visão distorcida do que os outros pensam. É o efeito casa de espelhos. As vozes mais altas, mais extremas, parecem ser a norma, mesmo que não sejam. Tudo isso aponta muito para o sistema, né? Mas o livro também olha para a cultura do Vale do Silício, as motivações por trás disso. Olha, sim. Falar daquela obsessão pelo growth hacking, o crescimento a qualquer custo, da mentalidade de CEO de guerra que o Zuckerberg teria adotado, da influência de investidores poderosos, tipo a máfia do PayPal, aquele grupo que saiu do PayPal e investiu em várias outras startups, e das visões meio libertárias de gente como o Peter Thiel. E essa cultura entra em choque com os problemas que estão aparecendo? Começa a entrar, né? Com o pessoal que discorda lá dentro, com os pesquisadores que alertam e, claro, com gente como a Frances Haugen, que vazou aqueles documentos todos do Facebook mostrando que a empresa sabia de muita coisa. E como lidar com tudo isso? Parece muito complexo. O livro mostra as plataformas sendo meio defensivas. Muitas vezes sim. O foco acaba sendo em soluções mais na superfície, sabe? Tipo, ferramentas para você controlar seu tempo de uso, pequenos ajustes nas regras. Mas sem mexer no motor principal, que é o algoritmo focado em engajamento e o modelo de negócio baseado nisso. Os incentivos econômicos para manter tudo como está são gigantes, né? E regular por fora. É possível? É um desafio enorme. O livro dá o exemplo da Austrália, que tentou fazer as plataformas pagarem por notícia. Qual foi a resposta do Facebook? Bloqueou tudo que era notícia lá, de uma hora para outra. Mostra o poder que eles têm para resistir. Parece ter um conflito quase que fundamental entre o modelo de negócio atual e o bem-estar da sociedade, né? Então, tentando juntar tudo o que a gente conversou aqui, com base no livro A Máquina do Caos, fica bem claro que as redes sociais não são neutras, né? Não são só um espelho. Elas são impulsionadas por algoritmos feitos para nos prender e, nesse processo, elas ativamente mudam nosso comportamento, o que a gente pensa, amplificam divisões e, bom, tem consequências bem sérias no mundo real. Exato. A gente viu a mecânica do vício, da validação, a amplificação de conteúdo inflamatório e as conexões com problemas reais, desde Mianmar, passando pelo Gamergate, até a polarização política que a gente vive hoje. Pois é. E para fechar, tem uma analogia no livro que eu achei muito boa, com o computador HAL 900, lá do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. A reflexão que o livro propõe não é como a gente conserta o algoritmo do HAL, mas sim, será que o problema não é a própria máquina, a missão que deram para ela? E o que isso quer dizer para a gente, para as redes sociais? A pergunta que fica no ar é: será que concentrar tanto poder assim sobre informação, sobre interação, sobre como a gente vê o mundo nas mãos de poucas empresas que buscam lucro acima de tudo, será que isso é compatível com o bem público? Será que adianta ficar só ajustando regra de moderação aqui e ali, ou o problema é mais profundo, é estrutural? O que significaria pensar esses sistemas de outra forma desde o começo, mesmo que a gente tivesse que abrir mão de algumas conveniências que eles trazem hoje? É uma questão complicada, sem resposta fácil, mas que o livro deixa para a gente pensar.